Ó, já começamos aqui com a mensagenzinha "Estou nervoso" do Jefferson Cordeiro, porque hoje faremos uma avaliação de portfólio. Hoje eu vou dar nota para portfólio, tá bom? Hoje é dia para dar nota. Então, de 0 a 10, quantos likes essa gatinha merece, hein? Hã? No caso, o Jefferson, não eu. Mas, bom, você pode também, né, fazer o que vocês sempre fazem, já repetindo, né, e não deixar o seu like nesse vídeo, nessa live. Façam o que vocês fazem de melhor e ignorem essa parte do vídeo. Eu não sei porque eu tô falando isso. Bora pra portfólio review. Então, o Jefferson mandou o seguinte texto assim pra gente, ó. Olá, Marco, chat e YouTube. Eu tenho 35 anos e voltei a estudar ilustração há 2 anos. O meu foco é board games e card games. Gostaria de um feedback, se possível, no meu portfólio. Eu tenho 11 peças que não posso publicar do Keyforge, que é esse jogo de cartas aqui, mas estão no mesmo estilo e qualidade dessas últimas artes que eu postei. Eu sinto que eu peco muito em overmodeling, então estou tentando simplificar o meu render, tendo como referência a ilustradora Ekaterina Kesalova. Já vou dar o Google aqui porque eu sou péssimo com nomes e eu não sei quem é a Ekaterina. Ou talvez eu saiba, eu só não me lembro. Gostaria de um norte sobre o que estudar e em que melhorar. Muito obrigado. Então você quer um norte sobre o que estudar. A Ekaterina é essa artista aqui, ó. Para vocês que não sabem, que é óbvio que eu sei, né? Óbvio. Você acha que eu não vou saber? Eu tô fazendo vídeo pro YouTube, você acha que eu não vou ter alguma informação? Essa aqui é a Caterina, tá? Pra quem não sabe, né? Diferente de mim. Então, cara, o render dela realmente é muito legal. Ela se apoia bastante em linha, mas tem um render muito bem feitinho, mas ao mesmo tempo que simplificado. É super enxuto e acaba se apoiando nesse acabamento com linha para resolver diferenciação de plano, para dar essa estética visual mais cartoonizada também, que é muito legal, né? O desenho dela é excelente, bem legal. Não conhecia, tá? Para ser bem sincero, eu não conhecia o trabalho dela. Eu acabo não acompanhando tanto artistas que trabalham nessa linha de desenho, de arte, porque não é muito que me chama a atenção do que eu quero fazer para minha vida, assim, sabe? Apesar de eu achar, tipo, excelente, super profissional, funciona pra caramba para alguns trabalhos, mas não é o que eu busco com o meu trabalho, né? Mas é muito legal mesmo, muito legal. As artes mais antigas, ela tem uma consistência muito bacana de estilo e de qualidade de trabalho, né? Você pode ver que no portfólio dela a gente tem uma consistência bem legal. E não é sobre o portfólio dela que a gente tem que falar, é sobre o seu. Então, seguinte, vendo o seu portfólio à primeira vista, assim, eu sinto que falta um pouquinho dessa consistência ao longo de várias imagens. Então vai ser muito legal quando você puder postar as próximas imagens do Keyforge, porque você vai dar essa substância para o seu portfólio, mostrando que você consegue manter um nível de qualidade regular ao longo de várias imagens. Geralmente é isso que as pessoas acabam pecando muito quando começam a trabalhar. Não é nem por culpa do artista, mas é por causa que você tem um contrato assinado que não pode postar imagens que são chamadas de NDA, né? Você está em um contrato de NDA, que é aquele Non-Disclosure Agreement. É um contrato onde você não pode divulgar antes da marca divulgar. Basicamente é um contrato de confidencialidade, certo? Isso faz muito sentido, que quando você começa a trabalhar, você para de produzir para você mesmo. Porque, obviamente, a vida acontece. Você tem várias outras coisas que você precisa fazer e não dá, na maior parte dos casos, para você ficar estudando muitas outras horas fora o trabalho, né? Então, eu entendo que você deve estar nessa parte, nessa fase da vida que é bem complicada mesmo, mas eu vou ter que sugerir algumas coisas para você estudar, porque você pediu, né? Então, vamos levar isso em consideração. Deixa eu abrir aqui as imagens. E você faz realmente a mesma parada que ela para resolver algumas questões de valor. Dá para ver que você usa linha, né, para separar dois valores que são muito parecidos. Isso é um recurso que eu acho um pouco gráfico demais para o meu estilo de desenho. Eu não sei para o Keyforge, eu preciso até pesquisar, porque as artes que eu lembrava do Keyforge, elas não tinham tanto dessa questão de linha ou de ser um produto muito gráfico. Eu acho que existiam outras possibilidades de solução para você não precisar usar isso, sabe? Mas beleza, não é um problema, só tô comentando aqui por cima, tá? Vamos para outras. Bonitinho esse peixe aqui. Ah, os estudinhos. Sobre o que a gente falou de NDA, o Gustavo perguntou, ó, tem algumas empresas que não permitem nem colocar no portfólio depois, né? Cara, existe esse tipo de trabalho, só que depois de 5 anos, acho que tem uma regra ali, eu não lembro exatamente qual que é a regra, eu acho que depois de 5 anos você pode postar porque o NDA cai, o contrato de NDA cai e você pode falar que foi você que fez. Mas sim, existem empresas que fazem isso, mas eu não vejo muito do porquê, sinceramente, tá? Porém, existem aí, cada empresa, né? Vai saber o que passa na cabeça deles, hein? Legal.
Certo. Eu compreendo o que você falou sobre overmodeling, eu consigo ver um pouco disso, desse resquício nas últimas imagens. E overmodeling, pessoal, para quem não sabe, overmodeling é quando você acaba colocando muita informação, muitos contrastes desnecessários nas áreas de luz e nas áreas de sombra da sua imagem. Uma forma de você evitar isso é você tentar imaginar que dentro daquela ilustração que você estiver fazendo, dentro daquela pintura, uma das áreas, ou a luz ou a sombra, vai ter mais informação, mais contraste. E naturalmente, a outra que você não escolheu, você vai acabar agrupando um pouco mais de informação, um pouco mais dos valores, sem gerar contraste. E eu enxergo bastante disso nessas imagens mais antigas, tá? Que você claramente exagera nos contrastes. Ó, por exemplo, aqui na mão da personagem, a gente vai de 100% branco para coisas muito escuras, de quase, sei lá, 50, 80% de um valor escuro. E nas áreas de sombra, que seriam, sei lá, o cabelo, vai a mesma coisa, de 0 a 100 muito rápido, né? Aqui na sombra também de 0 a 100. Então, uma pintura que você opta por algo mais natural, algo mais realista, realista no melhor dos sentidos, tá? Quando você faz esse tipo de efeito, você perde muito da informação do volume. Por incrível que pareça, você acha que você está colocando informação para melhorar a pintura, só que você acaba perdendo volumetria, você acaba perdendo perspectiva, você prejudica o seu desenho. Então aqui para mim é um exemplo muito clássico, esse tronco de árvore aqui, porque dá para ver que você colocou muito detalhe em ambos os lados, assim. Então, uma coisa muito clara que você poderia fazer aqui, ó, era simplificar essa área de sombra, porque essa árvore, esse tronco aqui, ele é basicamente um cilindro, certo? Então você, para mostrar esse cilindro, você poderia tirar a informação da área de sombra, colocar a informação ou mais contraste, ou clarear um pouquinho melhor, separar dessa área de sombra na área de luz, né? Os planos que estão virados para baixo, que quebram um pouco essa sensação, você pode também deixar em sombra e tal. E aqui a mesma coisa, a gente pode tirar a informação porque ainda é área de sombra, né? Então percebe como fazendo esse tipo de efeito aqui, eu estou exagerando só para você conseguir visualizar, tá? Olha como ele já fica mais cilíndrico. Então, vamos supor que tem um pouco dessa luz verde vindo aqui, ó. Então a gente vai esverdear esse cantinho. Mas para que isso funcione, não adianta você tentar iluminar tudo. Então eu vou tirar a informação buscando esse efeito de cilindro. Aí, nesse caso, a gente pode manter esses contrastes mais nessa direção, ó. E a linha acaba sendo quase que um problema, ela acaba te atrapalhando um pouco, porque quando você quer clarear uma área na pintura, só que você tem uma linha ali, você também gera contraste de 0 a 100 muito rápido. Ó, isso aqui é muito simples, só para você entender, especialmente visto de longe, como você poderia voltar um pouquinho mais com essa forma cilíndrica do tronco de árvore, tá? Nesses elementos, objetos que são bem geométricos, né, que têm essas formas, esses sólidos bem básicos, fica muito mais fácil da gente visualizar a questão do overmodeling. E a mesma coisa aqui no cabelo da personagem, eu provavelmente tiraria muita informação aqui, tá? Mas eu já estou pegando no pé de um trabalho bem antigo. É, aqui também é a mesma coisa. Mas dá para ver uma evolução, viu, Jefferson? Eu acho que você tá no caminho legal e até bacana que você me mandou essa mensagem já sabendo o que provavelmente está acontecendo na sua pintura, né? Vamos pegar a sua imagem mais recente, porque você falou que as imagens do Keyforge, elas têm já a mesma qualidade dessas últimas que você postou, né? E vou fazer só uma sugestão aqui, tá? Me apego demais nos detalhes sem necessidade. Cara, eu não acho que é necessariamente só se apegar em detalhe. Realmente dá pra ver que o drapeado, né, as dobras da roupa dessa personagem, eles estão muito detalhados. Você se debruçou sobre eles, né? Mas eu acho que até pela estética que o Keyforge pede pra você, você poderia ter dado uma simplificada, uma estilizada a mais. Então, eu tenho uma sugestão para você estudar um artista chamado J.C. Leyendecker. O Leyendecker é um artista muito clássico para a gente fazer alguns estudos, porque ele criava essa separação de luz e sombra muito bem e de uma forma maravilhosa. Deixa eu só tirar as AIs da pesquisa, porque já vi que tem AI popando ali claramente. Ainda vai ter alguma coisa ou outra de AI, mas a gente consegue saber qual que é qual aqui, né? Ó, eu queria que você desse uma olhada nessas artes do Leyendecker para perceber que, apesar de ter uma certa complexidade no tecido que ele pinta, e vai ter contraste, porque isso tem bastante do estilo que ele trazia para cá, mas olha como ele simplificava as formas desse drapeado para formas grandes e bem icônicas.
ele fazia, claro, alguns detalhes menores na sua pintura, mas que você consegue entender o shape maior primeiro, depois você percebe os shapes menores. Então, se você pegar para estudar um pouco como o Leyendecker estilizava as formas que ele pintava, os shapes, né, as transições e principalmente também a separação de luz e sombra que ele fazia, eu acho que o seu trabalho tende a crescer bastante. Esse artista é muito clássico, vários artistas sugerem ele, não eu estou inventando a roda, tanto que até uma indicação do curso do Mike, que ele sempre comenta lá na ICS, não sei se vocês conhecem a ICS, Escola de Arte maravilhosa, conheçam, mas é um dos artistas que o Mike sempre indica no curso dele, mas dá uma olhadinha em como ele simplifica o rosto do personagem, o cabelo do personagem. Ele traz uma parada quase que geométrica para a pintura dele, né? E mantém a estrutura de um jeito muito legal e, ao mesmo tempo, muito simples. Por exemplo, o highlight na pintura dele é extremamente pontual. Ele não fica espalhando highlight em todos os lugares desse personagem. Vamos até comparar um pouquinho com a sua personagem. Percebe como a gente não tem tanto critério para o uso de highlight ou o uso de tom médio, uso de escuros na sua pintura comparado com o Leyendecker? Percebe que você cria highlights bem grandes e espalha eles quase como todas as formas, gerando muito contraste, especialmente com os escuros da sua linha? Em resumo, eu simplificaria um pouquinho mais a sua pintura, trabalhando mais nos tons médios e deixando o highlight para algo pontual. Isso já naturalmente vai te ajudar a não criar imagens muito contrastadas, porque isso acaba tirando a atenção da onde poderia ter. Contraste você pode manter muito mais para elementos de metal, aonde você tem claro e escuro de uma sombra e luz, ou de um fundo mais estourado e a personagem mais clara, mas como você acabou colocando highlight aqui, highlight aqui, highlight aqui, 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 aqui no fundo, você perde a intenção da sua pintura, porque o rosto da personagem fica metalizado, e aí, comparativamente, parece que o metal não é tão metal assim, sabe? Se você perceber aqui no Leyendecker, vamos dar de exemplo, pegar essa imagem, vamos tentar, entre muitas aspas, me perdoe Leyendecker, onde quer que você esteja, vamos pegar e vamos fazer esse exemplo de colocar highlight em vários pontos da imagem dele, só para vocês entenderem a diferença que seria esse tal do overmodeling e criar essa forma meio desnecessária de contrastes em todos os lugares, ó. Vamos fazer aqui, ó, só para ficar bem explícito, se a gente exagerasse os contrastes aqui nessa imagem do Leyendecker. Olha que terror. Me perdoa, Leyendecker. Ó. Então é lábio, então o lábio tem que ter vários highlights, né? Porque lábio tem que brilhar, a orelha tem que brilhar, o olho tem que brilhar. Olha como ele começa a parecer meio plástico. A gente perde a noção de materiais. Não é nem pele oleosa, porque se você olhar para minha pele que tá brilhando agora por causa do calor e por causa da oleosidade, percebe que o highlight ele é pontual ainda, entendeu? Tenta pensar, sempre que você estiver fazendo uma pintura, tenta pensar se o Leyendecker faria assim. Tô brincando, né? Claro que tenta estudar algumas pinturas dele, eu acho que você vai perceber que ele trabalha muito mais com formas mais pontuais de highlight, de contraste, ó. Vamos puxar uns contrastes aqui, ó, de linha. Vou fazer umas linhas escuras ao invés de linhas coloridas, que é o caso que ele usava, ó. Aí o cabelo tem que ter brilho também, né? Percebe como ele fica plástico, ele fica meio falso, porque a gente perde a impressão do material, né? Ó. Compara. Então, entende o que eu tô querendo dizer. Olha como o Leyendecker trabalha muito mais nos tons médios e highlight, de novo, a gente sempre fala isso, ó. Highlight é aquele... É o muito pontual, sei lá, 1% da sua pintura. E aqui é a mesma coisa, ó. Vamos agora fazer o oposto. Vamos inverter aqui a solução, né? Vamos trabalhar com tons mais médios aqui da sua pintura, das áreas iluminadas, ó. Essa área está iluminada, mas você não precisa colocar próximo do branco para mostrar isso. E, ó, só trazendo esse valor que você já estava utilizando na pintura, percebe como agora eu manter essa sombra na cor que estava, a sombra agora ela parece melhor separadinha, ela já fica mais crível e a gente não precisa nem clarear a sombra. Ó, o highlight todo do nariz, ó, vou descer um pouquinho o valor. Então, um exercício muito legal que tem lá no curso do Mike, e eu já propus como desafio para a área de membros, e é um exercício também clássico de pintura digital. E eu tô falando bastante do curso do Mike porque eu ajudo o curso do Mike com os feedbacks. Então, tem coisas que estão bem fresquinhas na minha memória porque eu acabei de ver lá novamente. Então, por isso que eu tô falando tanto, tá? Mas é um exercício de simplificação tonal, simplificação de valores. Você pega uma imagem
seleciona 5 valores e tenta simplificar aquela imagem para 5 valores. É um exercício muito legal para conservação desses valores e você vai perceber que, na verdade mesmo, quem faz o curso do Mike aí, levanta a mão, você vai perceber que, na verdade, você precisa de menos valores. É mais fácil você fazer com 3 valores do que 5 valores. Quem fez o curso, me fala se eu tô mentindo. É mais fácil fazer uma simplificação com 3 valores do que quando você tem muitos valores, saca? Ó, a sua pintura ela continua funcionando. Eu só tô tirando aqueles brilhos muito exagerados, ó. E aí o highlightzinho, que é o mesmo valor que você usou, ó. Aqui, ó. Pontualmente, cara. Pontualmente, ó. Se quiser até colocar aquele clássico brilhinho que ficou super famoso por causa daquela série do LoL lá, que eu esqueci o nome, que alguém vai lembrar nos comentários com certeza absoluta, ó. Pode até trazer um pouquinho mais aqui. Não precisa de highlight. Highlight é algo que é para você chamar atenção para outras áreas. Arcane, exatamente. Obrigado. Desculpa aí, nação LoLzeira do meu Brasil. Me fala se agora o brilho do olho da personagem, o brilho do metal não parece mais metal? Olha como parece agora, porque tudo que a gente coloca em perspectiva, em relação com outros materiais, fica muito mais fácil de você entender aonde colocar mais contraste, sabe? Porque a gente sempre compara um material com o outro dentro de uma mesma cena, especialmente se você está usando a mesma luz, sacou? Cuidado, você não precisa de tantos valores, você não precisa de 0 a 100 tão rápido. E voltando agora para o seu portfólio, eu acho que falta um pouco dessa consistência de valores, principalmente. Eu acho que é o que mais chama atenção, que realmente é o que você comentou também no seu pedido de feedback. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que o desenho também é uma coisa que me chama um pouco de atenção. Não no sentido de que, nossa, tá atrapalhando a leitura, mas eu acho que você manter uma consistência de estudo de desenho, de estrutura, de perspectiva, é algo que vai te ajudar bastante, porque as imagens que você fez para o Keyforge, e acredito que outras também, antes dessa época do Keyforge e tal, todas elas têm uma visível dificuldade com os cenários, assim, sabe? E aí tem um estudo de perspectiva que vai ser muito importante para você. Eu entendo que para você já conseguir trabalho, você não se preocupou tanto com esse tipo de estudo no passado, mas eu acho que chegou a hora de você pegar firme nessa questão de perspectiva, de estrutura, porque dá pra perceber que você tem essa dificuldade. Dá pra ver, tipo, qualquer elemento em perspectiva dá pra entender. A gente vê o topo da mesa aqui, mas a gente não vê nenhum topo das caixas que estão aqui na direita. A gente vê uma perspectiva muito diferente, por exemplo, aqui na xícara, entendeu? Então, a imagem ela tem esse apelo visual nas cores e nesse contraste excessivo, mas eu acho que para você evoluir como artista, você tem que manter esses estudos sempre fresquinhos na mente, para que quando chegar o momento de você fazer um cenário, você não precisar patinar tanto. Porque dá para perceber que você ou não faz o cenário, ou quando faz o cenário, tem uns erros de perspectiva bem notáveis, que chamam a atenção, talvez, não para o público em geral, mas para um olho mais treinado, vai perceber essa sua dificuldade clara, e é uma coisa que vai só te ajudar, vai facilitar o seu desenho, vai te trazer mais trabalhos também, porque fazer cenário é um negócio que chama bastante trabalho também, sabe? Enfim, de qualquer forma, eu acho que essa seria a minha avaliação do seu portfólio. Tem imagens que elas são bem apelativas visualmente, você tem um olho muito legal para criar imagens chamativas, mas eu consigo ver, até por ser um olho um pouquinho mais treinado, que tem essas lacunas de estudo que você comentou ali, de valores, de perspectiva, de estrutura de desenho mesmo, que você tem que dar essa reforçada para trazer imagens cada vez melhores para esse portfólio e mostrar, e conseguir mostrar essa consistência de qualidade ao longo dos seus trabalhos, tá bom? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu deixei mal explicado? Fala aí para mim enquanto eu respondo a pergunta do Francisco Castro, que ele disse assim, ó. Marco, falando disso de perspectiva, quando você estava evoluindo, tu usava grid pronto ou tu montava o seu para praticar? Grid pronto, cara. É que assim, que você fala assim, quando você tava evoluindo. Até hoje eu tô evoluindo, eu espero, né? Não é como se eu, tipo, cheguei no topo. E agora? Tá ligado? Não é isso. Mas no começo da minha carreira, no começo, eu fazia muito cenário migué. Muito cenário migué. Eu não fazia cenário. E os cenários que eu colocava, eles estavam numa perspectiva meio estranha, uma distorção, porque eu não sabia a perspectiva no começo.
Eu fui descobrir perspectiva já trabalhando com desenho, com caricatura, com outras coisas, já, tipo, anos depois que eu fui estudar perspectiva. Eu tinha muita dificuldade, eu me sentia burro. De verdade, assim. Agora é uma parte mais pessoal do papo. Eu me sentia muito burro. Eu não entendia perspectiva. Eu não conseguia sintetizar o conhecimento dos livros ou de alguém me explicando e consolidar aquilo, porque nada fazia sentido pra mim, sabe? Então eu fui só aprender perspectiva com muita paciência lá pra frente, quando eu conheci o Andrew Loomis, quando eu conheci a palavra fundamentos, porque quando eu comecei a desenhar e trabalhar com desenho, eu nem sabia que existia fundamentos que tinham que ser estudados, sabe? Eu achava que era tudo meio tipo inspiração e tereréu. Mas enfim, quando eu estudei perspectiva, e consegui entender um pouquinho melhor e fui evoluindo nisso, já meio tarde, eu montava os meus grids na mão, assim, sabe? Porque cada imagem vai ter um grid diferente, não tem um padrão que você vai usar e tal. Tem uns brushes prontos que você pode colocar ali, mas não é grid, né? São pontos de fuga que você vai ter que montar o seu grid de certa forma. E eu usei muito o Lazy Zoom também no comecinho, e hoje em dia eu uso o Blender. Falando em Blender, né? Lembrando sempre que existe nosso curso pronto aí, o Blender Sem Frescura para artistas 2D, que é para quem aí quer utilizar o Blender junto com os seus estudos de perspectiva, mas não quer virar um artista 3D. Esse curso que está na área de membros, super baratinho já, disponível junto com todos os outros conteúdos da área de membros. Você vai aprender só o basicão para montar uma estrutura, uma blocagem, para usar aquele grid, aquilo como grid de perspectiva para suas imagens, para suas ilustrações, beleza? Toma aí um Ed de bobeira. Ó, o Jefferson falou assim, ó, nada, foi na lata. Eu já comprei uns livros de perspectiva e de pintura aqui para eu estudar esse ano. Vou focar no que me disse e melhorar nessas questões. Muito obrigado. Então, ó, Eu quero aplausos. da hora, Jefferson. Espero ter ajudado aí e bora pra próxima. Valeu, mano. Um abração aí.